Leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Continuação da leitura do livro do Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 13. A vocação de Levi. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. O jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes terá tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Jesus é Senhor do sábado. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. A cura de um que tinha uma das mãos mirrada. Capítulo 3. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos
que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algo mal se arrojavam sobre ele, para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. A eleição dos 12. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe e Bartolomeu e Mateus e Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. A blasfêmia dos escribas. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes, por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. A família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor, para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Esta foi a resposta que Jesus disse quando lhe apresentaram ali a sua mãe e os seus irmãos. Portanto, o Senhor Jesus Cristo não deu nenhuma preferência para ele mesmo idolatrar a sua própria mãe. Então disseram: está aí sua mãe, seus irmãos. E Jesus disse: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Nós entendemos que Maria foi uma mulher privilegiada, a virgem que concebeu e deu à luz ao Senhor Jesus Cristo. Mas Maria teve depois outros filhos, tanto que Jesus tinha irmãos. Deus te abençoe. Eu espero você na próxima leitura, que será o capítulo 4 do livro do Evangelho de Marcos. O título deste capítulo é A Parábola do Semeador. Eu quero abençoar você em nome de Jesus.
Se desejar, continue ouvindo Neuza Baldin.